Olá, esse é mais um episódio Fono Pode Mais. Como eu já tinha dito no episódio anterior, nós estamos trazendo uma série de episódios do Fono Pode Mais falando sobre o TEA, transtorno do espectro autista. Eu tenho certeza que você vai amar conhecer um pouco sobre esse mundo, tanto da fonoaudiologia no ambiente hospitalar, da fonoaudiologia no ambiente de terapia, como também da fonoaudiologia diretamente ligado a esses pacientes, a essas pessoas com o transtorno do espectro autista. Venha conosco porque você não vai se arrepender. E o episódio de hoje está... eu não posso falar que está maravilhoso, porque o outro também foi, e os outros que virão também serão maravilhosos, mas o episódio de hoje eu trago novamente uma pessoa muito querida, muito especial, que domina muito esse assunto, que trabalha com isso, estuda isso, que é a doutora Jade Yasmin, né, neuropsicóloga, professora universitária, trabalha, mestre em neurodiversidade. Então, assim, olha... maravilhoso. E minhas outras duas convidadas, porque hoje a mesa tá cheia, minhas outras duas convidadas. Uma, minha parceira, Raquel Gerke. Ela é fonoaudióloga hospitalar, trabalha com reabilitação e habilitação do transtorno do espectro autista e faz parte da equipe Medifono. Não tem como não ser muito top. E a minha terceira convidada é uma pessoa assim, simplesmente ela faz parte da minha história. Ela faz parte de toda a minha história. Eu costumo dizer isso aqui, né? O meu convidado faz parte da minha história. A Jade faz parte da minha história, né? Desde muito tempo. A Raquel faz parte da minha história há algum tempo. Mas essa não. Essa faz parte da minha história quando eu nem tinha história. A minha querida Gersilane Cristina. Ela é mãe de alguém muito especial para mim, que é o Thales, que estava no episódio anterior, que tem o transtorno do espectro autista. E é a minha irmã Gersilane. Então, essa é a minha mesa, né? Essa é a minha mesa de hoje. Jade, que vocês já conhecem, a Raquel e a Gersilane, para a gente fazer um bate-papo muito legal, bem interessante e com muita informação, né? Sobretudo com muita informação, com as nossas histórias, com as nossas experiências, com os nossos saberes, né? Com aquilo que é legítimo somente em nós, né? E eu estava conversando que aqui é isso, tem a legitimidade de cada um, né? É aquilo que cada um viveu, é aquilo que cada um experimentou, é aquilo que cada um estudou, sobretudo trazer informação e levar a você, meu querido seguidor, meu querido ouvinte, que a gente pode muito, a gente pode mais. Então vamos lá. Começa por você, Raquel. Agradece, se apresenta e fica à vontade. Eu gostaria de agradecer a Gessandra por esse convite. Já convivo com a Gessandra todos os dias praticamente na equipe Medifono. E quando não estou junto com a Gessandra, trabalho com o público, né, com o espectro autista. E para mim é muito gratificante porque quando você vai atender, cada paciente é único e como em outro podcast, Gessandra já falou, nós não trabalhamos só com o paciente, são famílias, são histórias. E nós podemos sim e fazemos muita diferença. E não somente com o trabalho da fono. Eu digo, né, estava comentando antes aqui, que a fono não trabalha sozinha. Muitas vezes as famílias chegam naquela ansiedade, meu filho vai falar? Quando é que ele vai falar? Principalmente quando é não verbal, né? Uhum. E aí, todo um trabalho conjunto com psicopedagogo, psicólogo, com o terapeuta ocupacional, o neuro, todos nós, juntos, fazemos a diferença na vida daquela criança, na vida daquela família, fazemos diferença na história daquela pessoa. Então, todos nós juntos conseguimos, principalmente, a figura principal de todo esse processo é o paciente. A gente nem gosta muito de usar esse termo, né? Paciente, uma pessoa que é passiva, e sim aquele que está ali, o motivo de todo o nosso trabalho. É isso aí. Você. Eu sou Gersilane, mãe do Thales, a razão da minha vida. E eu tenho lutado para tentar dar o melhor para ele nessas dificuldades que muitas das vezes ele encontra. Estou aqui para tentar ajudar algumas mães que podem estar nos ouvindo, que
possa estar passando pelo que eu passei lá atrás e que hoje, para mim, está bem tranquilo lidar com essa situação. Meio tantas informações que a gente também tem visto, né, com as redes sociais. Eu tenho buscado muito, tenho aprendido muito e tenho mudado muito a minha postura ao lidar com certas dificuldades que ele tem. Então, vai ser legal esse bate-papo e eu preciso e quero ajudar muitos que vão estar nos ouvindo. Ah, que legal. Que joia. Eu sou Jade Yasmin, né, psicóloga, já fui apresentada. Tô aqui de volta com vocês, né? Obrigada pelo segundo convite. É sempre um privilégio contribuir, né? Eu acho que a nossa missão é essa, né? Contribuir para a qualidade de vida das pessoas, trazer conhecimento que transforma e conversar mais um pouquinho aqui com vocês, com certeza vai ser um prazer. É isso aí. E a gente vai começar, até porque no outro episódio, né, que a gente está fazendo essa série aí de episódios falando sobre o transtorno do espectro autista, e a Jade nos trouxe muita informação, muito conhecimento, e tenho certeza que ela vai contribuir muito nesse também. Só que esse episódio eu quero falar um pouco dessa experiência da mãe, né, nesse mundo, né, da diversidade, né, nesse mundo do filho atípico, né, e quero dar a Raquel essa interação sobre como a gente é importante como fonoaudiólogo na vida de cada família e na vida de cada pessoa, né, como bem disse a Raquel, às vezes a gente nem quer falar paciente, na vida de cada paciente que traz esse diagnóstico, né? Então, vamos começar falando como tem sido, Raquel, a sua atuação dentro desse mundo do espectro autista como terapeuta, habilitando, porque muitas vezes é habilitando, e a gente falou sobre isso no episódio anterior, né? Habilitando e muitas vezes é reabilitando pacientes com o transtorno do espectro autista. Então, Gessandra, esse paciente chega até nós, né? Normalmente essa família chega com uma angústia de um diagnóstico que recebeu e não sabe nem lidar com aquela situação, né? E aí a gente acolhe essa família, ouve antes de fazer qualquer coisa, a gente ouve bastante. Ouve essa família, para depois ouvir essa criança. Ah, mas essa criança ainda não fala, mas ela fala e muito. Eu brinco, né, falando assim, mas o paciente não fala, ele grita. Ele grita em se expressar. E ele se expressa tanto, só que às vezes a família não consegue fazer essa leitura do que esse paciente está querendo dizer. Muitas vezes a gente espera que a criança tenha um comportamento tal, uma fala tal, que é esperado que todos façam, mas ele é o único. E aí, como terapeuta, eu tenho que primeiro, né, a gente faz isso tudo na anamnese, né, faz aquele monte de pergunta desde a gestação. E aí, como é que foi a gestação? Você queria muito essa criança? Como é que era essa criança que você sonhava um dia ter? E como é que foi com o nascimento? Como é que foi a amamentação, depois a introdução alimentar, e aí esses pais vão, o brilho no olhar, né, de como é que foi todo o processo, e muitos deles falam da poda neural, que é aquele momento que a criança estava conseguindo fazer tudo normalmente, e por volta de 1 ano e meio, 2, ele como se tivesse um apagão, parou tudo, ele já estava falando, papá, mamã, já estava dando alguns passos, e de repente sumiu. O que aconteceu? Né? Realmente parou. Aquilo foi interrompido. E aí os pais começam a terem mais atenção a isso, né? E questionamentos. Hoje, muitos pais têm o quê? Tem o celular na mão, tem a internet. E, de um lado, é positivo, né? Positivo porque eles podem buscar essa informação e ver o quanto antes. Do outro lado, é negativo porque eles não conseguem filtrar o que é verdade e o que não é. Verdade. E aí, o que acontece muitas das vezes? Mães com bebês que estão dentro do desenvolvimento típico normal, fica assim, e agora? Meu filho tem, meu filho não tem. E começa aquele luto interior, ela nem procurou um profissional qualificado para avaliar nenhum fator ainda, mas ela começa a avaliar o filho. E começa a comparar com o irmão, que seja, com os primos, né, uma família muito grande. Ah, mas o meu filho já fazia isso. Ah, mas o priminho já tá fazendo aquilo. E aí começa a mãe enxergar coisas que o filho nem tá apresentando de fato. Então, uma dica que a gente sempre dá é, busca um profissional qualificado. Vá até um fono. Ah, a questão é fala. Ah, ele devia já estar falando algumas palavrinhas e não tá falando. Então, leva no fono. Leva no pediatra e fala. Leva no neuro, que leve
para um profissional qualificado. E tem que ser qualificado. Porque se eu não tenho conhecimento, muitas vezes, eu posso ser um fono, mas eu não estudei, eu não me especializei, eu não busquei a fundo sobre o autismo. Eu não me capacitei sobre o autismo. Eu posso ter uma visão geral, e temos, todos nós fonos, né? Sobre o desenvolvimento. O que é esperado para uma criança de um ano? Uma criança típica. O que é esperado? É esperado que primeiro ela comece, desde lá da maternidade, ela tá ouvindo, ok, passou um teste de orelhinha, ok, linguinha, tudo certo, ela tá balbuciando, ela começou a lateralizar, buscar o som, de onde é que tá vindo, o pai chega, bate a porta, ele acorda, isso tudo é esperado, ok? Sim, vai seguindo. Mas aconteceu uma ruptura, mudou alguma coisa, mas mudou alguma coisa o quê? Muitas vezes as famílias passam por mudanças, que seja mudança da estrutura familiar, tinha um pai, tinha uma mãe e uma criança, o pai e a mãe separou, e agora? Essa criança não vai sentir? Vai sentir. Mudou a rotina dessa criança, mudou a família ali em si, né? E aí você espera que aquela criança, mesmo pequena, não demonstre que ela tá sentindo? Ela vai demonstrar. E muitas vezes ela vai paralisar. E essa família vai ficar assim, e agora? O que aconteceu? Procure um profissional. E aí nós vamos acolher essa família e direcionar. Vamos observar juntos, de acordo com o relato da família e, né, eu, terapeuta, brincando com a criança, que é a forma como eu tenho, se for uma criança pequena, é claro, de verificar ali como é que ela me responde, é brincando. E o brincar é muito importante. E muitas vezes o que acontece com os pais é que na rotina, do dia a dia, na correria, eles não têm esse tempo de qualidade com os filhos, de brincar. Ah, mas o meu filho não compreende, não entende. Ele entende se um bebê entende. Um bebê sabe quando você tá triste, tá feliz, a forma que você fala. Se você fala mais ríspido, ele fica, o bebê já regala os olhinhos, né? Já chora, faz beicinho. Com medo, não é mesmo? Por que não uma criança um pouco maior já não compreender, já não entender? Se ele não tiver dificuldade auditiva ou alguma dificuldade de processamento auditivo, deixando isso claro, é claro. E seguindo em frente. E aí a gente consegue deixar esses pais mais calmos, ou se não, é realmente autismo. Vamos prosseguir, estamos junto com você. E ver mostrar para eles que o filho deles é o amor da vida deles e que estamos juntos. E fazemos parte da equipe. E o tratamento, né, não é só com a criança. O tratamento é com a família, o tratamento é com a escola, o tratamento é com todos os ambientes sociais que aquela pessoa está inserida. Essa fala sua é muito importante, aí agora eu pego esse gancho. Essa pessoa, né, essa criança, ela está inserida no mundo, né? Ela está inserida na escola, ela está inserida na igreja, ela está inserida na família, ela está inserida na grande família, que é quando se reúne todo mundo, né? Os tios, os primos e tal. E aí eu vou querer ouvir um pouco da Gessilane sobre como que foi isso, né? Se você enfrentou, junto com o Thales, junto com o Marcílio, alguma dificuldade nesse sentido, desse mundo típico que não está preparado para uma coisa que nós deveríamos estar. Olha, a primeira dificuldade que eu encontrei foi na escola. O Thales sempre teve barulho, sensibilidade sempre incomodou ele. E a sala dele tinha 39 alunos, se eu não estou me enganando, ou 32. Era muito. E a gente pedia a escola para dividir as salas para facilitar. Não fomos ouvidos. Não só eu, tinha outras mães também que reclamavam isso daí. Então, primeira coisa foi na escola, essa dificuldade. E a escola não estava preparada. Hoje, já ouvi dizer que ela está preparada, que ela já tem pessoas que ficam com a criança que depende de ajuda mesmo, mas antes não tinha. E a gente pedia, e é como se eles não tivessem estrutura ou não tivessem condições de manter mais ou um até profissional. Conhecimento, né? Conhecimento, eu acredito também que não tinham esse conhecimento. Muitas das vezes a gente participava de reunião, falava com eles, eles queriam ajudar, mas não sabiam ajudar. A terapeuta ocupacional do Thales várias vezes foi na escola pedir para essa ajuda com eles.
mas muitas das vezes foi quero acreditar, tá? Porque é uma escola muito bem reconhecida em Bom Jesus, falta de conhecimento. Porque às vezes queriam até ajudar, mas eles não tinham. E não tinham profissionais, eles não buscavam, não sei. Era dificuldade mesmo ali que eu encontrei, foi na escola. E em outros ambientes? Os outros ambientes é a igreja, onde nós frequentamos, né? E a igreja sempre nos acolheu muito bem, tá? Thales é muito querido pela igreja, todos buscam conversar com ele, e eu sempre também peço, né? Porque acaba o culto, e pega a chavezinha dele e vai embora. Aí eu falo, Thales, você precisa ficar mais, você precisa interagir com as pessoas. E quando ele não faz, eu já pedi aos irmãos, né, para que procure ele, conversa com ele, para que ele possa se expressar, para que ele possa se desenvolver e sentir esse interesse, né, de estar conversando com as pessoas. Então eu tenho muito apoio da minha igreja. Que bom. Família também. Família não tem o que falar, né? Eu lembro, não sei se cabe eu começar a falar aqui agora. Cabe. Tudo começou pela Maximila e pela Milena. A gente na mesa ali da minha casa, estávamos em reunião, acho que com toda a família, e a Mila e a Milena estavam, acho que brincando com a Taninha também, se eu não estou enganado, estavam brincando com o Thales e elas ofereceram um chiclete para ele. E Thales não sabia mastigar e nem eu sabia que ele não sabia. Então ela veio até você, se eu não estou enganado. Para eu olhar. Foi mesmo. Mãe, Thales não sabe mastigar, ele bate a boca com o chiclete. Aí ali você fez uma avaliação rapidinha e me disse, você precisa procurar uma fono. Eu não posso tratar dele, até por ser tia e por também ser pela distância, né? E então ali tudo começou. Aí na igreja estava frequentando uma menina que ela, acho que fez algum curso com você. Tinha feito a pós comigo. E foi a fono que ele trabalhou com ele muito tempo. E marcamos, né, uma triagem e ali ela me assustou porque ela me apresentou, falou que eu tinha que procurar no mínimo 5 profissionais. No que ela fez ali, ela foi para avaliar a mastigação dele, como é que estava, e ali ela percebeu que ele precisava de uma neuropediatra, precisava do próprio dentista, né, que estava também com, acho que tinha os dentinhos dele que estavam trepados e tal, uma psicóloga, e como? Acho que o meu esposo estava desempregado, se eu não estou enganado também, e aonde eu vou arrumar tanto dinheiro? Mas aí a minha família chegou e uma pagou a terapia, a outra pagou a fono, e assim a gente foi desenvolvendo. E ali, depois da fono, que fez o primeiro trabalho com ele, eu falei assim, agora, são 5 que eu tenho que procurar, eu vou para qual agora? Aí procurei a psicóloga, que o Thales também comentou aqui, foi a primeira, a Lourdinha, é uma amiga da minha irmã, que trabalhou na PAI com a minha irmã. Então ela pegou o Thales com muito carinho também, querendo ajudar a família. E ali, ela me disse, foi a frase dela que eu nunca me esqueci, não se assuste se amanhã vocês encontrar um gênio em casa. Eu assustei. Não posso fechar o diagnóstico, porque eu não sou neuro, mas tudo indica que ele é um Asperger. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Falei, o que é isso? Doido para acabar a terapia, para você saber o que era, né? O que ela falou. Cheguei em casa, procurei, e ela falou o que ela estava percebendo, por que ela achava no comportamento dele ali no momento da consulta ali. Aí cheguei em casa, fui direto pro Google, né? E ali eu percebia outras coisas que ela não percebia, porque ela não estava no dia a dia com ele. Né? Então ali percebemos que ele só comia com o olho fechado, barulho, sensibilidade auditiva. Na igreja ele só entrava, resposta, né,
na igreja só entrava com a mão no ouvido e a gente falava, Thales, tira a mão do ouvido, tá todo mundo vendo. Hoje, para mim, isso é a coisa mais normal, né? E se a mãe que estiver me ouvindo, que ela não faça esse tipo de coisa. Deixa a criança ser o que ela quer ser, né? O que ela é de fato. E a gente não tem que se preocupar com o que o outro pensa, né? E tentar dar o nosso melhor. Então, tudo começou pela fono. E ali a gente foi buscando, e hoje o Thales é o que é. Olha que interessante, né? E olha aquilo que você falou, né, Raquel, que você citou aqui, a anamnese. Eu costumo sempre dizer, Jade, eu sou uma pessoa que, no ambiente hospitalar, que é onde eu atuo e a Raquel atua comigo, eu ouço família, pai, mãe, cuidador, e muita gente não dá a melhor resposta para o paciente, não dá a melhor resposta para aquela pessoa que está precisando de você, porque não ouve a família, não ouve a mãe, não ouve o próprio paciente quando ele pode trazer para você a informação, né? Então você vê, você que está me ouvindo, que é fonoaudiólogo, fono pode mais. Você vê que o diagnóstico do Thales se deu, começou, né, com uma fonoaudióloga, né? Vendo ali outras características além daquilo que eu, na minha ligeira avaliação, que é apenas de motricidade orofacial, né? Que foi ver por que ele não mastigava e tal, e você vê o que é o conhecimento, e você, Raquel, pode dizer isso melhor do que eu. O Thales não mastigava o chiclete, textura. Sabor e textura. É a questão de o autismo, né? É uma questão comportamental, assim, de como a pessoa consegue lidar com as outras, a socialização da pessoa e o sentido, como é que ela percebe aquilo, como é que ele recebe o som. Na igreja, um ambiente muito ruidoso, para as pessoas que estão ali, todo mundo tá agradável o som, mas para ele é muito. É como se fosse essa caneca aqui, ó. Ele tá quase transbordando, mais um pingo transborda. Para ele, só mais uma nota é o suficiente para ele entrar num sofrimento, vamos dizer assim, né? Que vai ficar aquilo atrapalhando. Não é igual a mãe falou assim, ele fez assim, meu filho não faz isso, mas como ele tá sentindo aquele som? E é muito importante, né? Ela falou da terapeuta ocupacional, né? O trabalho ali do fono, eu tô trabalhando, isso acontece demais. A criança não fala. E aí, o que a gente aprende na fonoaudiologia, vamos dar input auditivo. Fala, porque para a criança falar, ela tem que estar ouvindo bem. Ok, eu já sei que ela está ouvindo bem. Então, eu vou fazer um bombardeio auditivo. Vou falar aquela palavra mais de 70 vezes, a mesma palavra na minha sessão. Brincando, de diversas formas. Mas, às vezes, aquilo para a criança é muito. Porque ele tem uma sensibilidade auditiva que só falta ele fazer assim, sair correndo. Auditivo é o que ele não... Esse é o que ele não precisa. Muito comum, né? Há uma estimulação excessiva sonora no ambiente, é o primeiro reflexo da criança. Tampa o ouvido. Ele está sinalizando que aquilo já está ruidoso, né? Eu queria fazer uma costurinha aqui, né, em relação à primeira fala da Raquel, quando ela traz da angústia e da ansiedade da família. Porque, já entrelaçando aqui com a fala da Gessiane, nós profissionais de saúde, a gente precisa exercitar mais a generosidade. Porque a gente precisa, é nosso dever acolher a pessoa, né, para quem a gente está construindo o plano de tratamento, o paciente, mas é também nosso dever psicoeducar essa família. Mas antes de psicoeducar, eu preciso acolher. Eu preciso escutar o paciente, mas preciso escutar a família, como a senhora muito bem disse. Mas eu preciso partir do pressuposto de que a família pode não conhecer nada sobre o diagnóstico, né? Porque a nossa cultura não é uma cultura que difunde esse conhecimento. Então, eu como profissional não posso partir do pressuposto que eu só posso entregar o diagnóstico, entregar um título e a família vá para casa e pesquise. Precisa de um pouco mais de empatia, a gente precisa de um pouco mais de empatia, de sensibilidade e de generosidade mesmo, de saber que, vai levar um pouquinho mais de tempo, mas deixa eu te explicar o que é o Asperger. Olha, você vai lidar com isso, você vai precisar desse recurso, você
vai precisar desenvolver essas habilidades. A gente não pode partir do pressuposto que a família entende, porque quem estudou fui eu, foi você, foi ela, fomos nós que estudamos o quadro. A família tá lidando com isso nesse primeiro momento. Então a gente precisa ser mais cuidadoso nesse sentido, porque às vezes a gente até tende profissional de saúde, fala assim, mas tá faltando investimento na família, tá faltando estimulação do familiar, mas essa família sabe disso, tem orientação para isso, estimular, né? Porque senão a gente pode cair no risco de culpabilização. Eu acho que a família já tá sofrendo tanto que ela não merece esse peso, né? É verdade. E aí, cabe a gente entender a importância da multidisciplinaridade, né? E quando, então, o Thales entra nessas terapias, o que foi esse mundo para você? Olha, tudo era porque eu precisava ajudar meu filho. Então, quando... E eu buscava mesmo, eu queria o melhor para ele. Eu queria que ele fosse uma criança aceita. E quando falou, né, Asperger, que hoje é um espectro autista, para a sociedade é uma coisa do outro mundo. É como se meu filho não pudesse estar na sociedade, ele tem que ficar quietinho dentro de casa. Então eu fui buscar isso daí para que ele hoje seja o que ele é, entendeu? E eu encontrei isso daí nas terapias. E uma coisa que eu fiz, que eu estava até falando com ela, a gente erra muito, eu errei muito, por ser uma pessoa assim, muito dura, de corrigir e tal. No início também até a psicóloga falou assim, ele é o que ele é devido à educação que você deu, porque você não mima ele, você é firme, senão, né, por causa do caso, ele poderia, meu filho é um autista, tadinho, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não, eu continuo agindo da mesma forma. E quando eu estava aqui um pouquinho antes falando com ela, eu errei muito. Não sei se você lembra, se você estava na minha casa nesse período, que foram 2 fatos, né? Ele gosta muito de coleção. E eu sabia que ele precisava comer proteínas. Eu fiz uma troca com ele. Se você comer um pedaço de coxa de galinha, eu te dou o Buzz Lightyear, né? Um brinquedo que ele gostava. Toy Story, né? Eu amo o nome. Então, ele também gosta, ao infinito e além. Então, ele queria muito esse boneco. E o boneco era caro. Eu falei, tá bom, eu te dou esse boneco, mas você tem que comer uma coxa de galinha. Pensa o sofrimento desse menino. Meu Deus. Ele comeu. E eu até tenho a filmagemzinha dele comendo. Hoje eu percebo que eu não deveria ter feito aquilo. Quando ele entrou na terapeuta ocupacional, você não podia ter feito isso. Mas eu não sabia. Uhum. Eu queria que meu filho comesse proteína. E a única coisa que eu não consegui colocar de fato na alimentação dele foi a carne. Uhum. Ele não gosta de carne de jeito nenhum. Às vezes eu boto uma carne moída para ele, ele aceita, ele olha pro prato, você sabe que eu não gosto disso, mas come. E então, assim, foi muito cruel para ele. Uhum. Hoje, eu conhecendo, sabendo, eu vi como eu fui cruel. E a outra coisa também foi a bicicleta. A gente, né, como ele disse no outro podcast, ele trabalhou com o tio dele e ele tem uma loja de bicicleta. Então, a primeira bicicleta dele foi o tio que deu e a tia. E ele não queria andar de bicicleta. E a gente queria que ele andasse de bicicleta. Aí ficou aquela bicicletinha lá em casa, nunca usou. Passou-se um tempo, ganhou outra bicicleta. Ainda não quis a bicicleta. Na terceira bicicleta, que nem tinha ganho não, mas foi um coleguinha e a gente tentando fazer ele fazer amizade, um coleguinha levou ele na praça e ali ele começou, perdão, ele começou com essa terapeuta que me chamou a atenção da carne, ela começou a fazer um trabalho com ele e mandou eu incentivar ele a andar de bicicleta. Aí eu fui falar com ela que ele tinha tido várias bicicletas, mas que ele não gostava. Eu falei, não, mas eu preciso fazer um trabalho com ele para que ele
consiga andar de bicicleta. Aí ela me explicou mais ou menos que é como se o cérebro dele não fizesse isso aqui, né? E é como se fosse só assim, alguma coisa assim, eu não sei explicar como que é de fato, mas na minha cabeça, no meu entendimento foi assim, que era para estar assim o cérebro dele e estava assim. E a bicicleta você faz, é isso aqui. Então, ela começou a fazer esse trabalho com ele, aí passou um período, o coleguinha levou ele na praça, e a praça é perto da minha casa, ele correu lá em casa e falou, mãe, vão lá para você ver, eu sei andar de bicicleta. Aí fomos nós, eu e o meu esposo, fomos lá para ver ele andando de bicicleta com um colega de bicicleta que já era até grande, que já não era pro tamanho dele. Ele já tinha pego todas as bicicletas. Foi o vídeo que você me mandou, que é o vídeo dele andando? Não. Não, acho que não. Ele estava com esse colega. E dali a gente começou. Eu levava ele para a praça para incentivar, porque a terapeuta pedia para fazer esse trabalho. Levava ele para a praça quase todo dia. Vão, Thales, vão, Thales. Aí, de repente, o coleguinha conseguiu fazer ele andar de bicicleta. Então, assim, foram duas coisas, o alimento, né? E a gente querer forçar uma coisa que ele não queria. É que teve um momento em que ele falou no podcast com a gente, aquele podcast anterior, né? Que ele queria aprender a andar de bicicleta. E acredito que seja até porque a gente forçava, a gente pedia, e ele não queria, não queria. E hoje, você tem que segurar ele, porque só sabe andar correndo de bicicleta. Para onde ele vai, ele só sai para a terapia dele, ou para o inglês dele, ou para o piano, ele só sai em cima da hora, porque ele já colocou que ele só pode sair de casa 10 minutos antes do que ele vai fazer. Não adianta eu mandar ele antes, tá, eles vão, não, mãe, dá falta, ainda não tá na hora. Aí é 10 minutos, aí sai na correria. Aí esquece a chave, que esquece isso, que esquece. Interessante, Sandro, o relato da mãe aqui, né? Uma ótima mãe, não errou, hein? Não errou. Eu comentei com ela. É o seguinte, a terapia, a gente tem que pensar nas potencialidades e no que ele já é bom. No que o Thales já é bom, né? Você pega naquilo que a criança já é boa e vai construir com ela um vínculo. Porque não adianta. A mãe, a família já tem esse amor, esse carinho. O terapeuta tem que conquistar com a criança. E aí você vai conquistando e vai se tornando significativo. Porque quem é você para aquela criança? Uma pessoa que ela não conhece, que está dentro de uma sala fechada. E por que me colocaram aqui? E aí respeitar os limites, né? Eu não vou colocar, eu não vou ficar cantando alto, falando se ele não gosta. Se o estímulo auditivo é demais para ele, ou visual, colocar um monte de brinquedo e ele não sabe com que brinca, né? Não sabe o que faz. Pega o interesse da criança, né? Que muitas vezes é o foco dela, o que ela mais quer, o que ela mais gosta. E vamos trabalhar em cima disso. Depois que a criança, eu conseguir estabelecer um afeto, ela me considera, eu tenho o que ela gosta, vou começar a colocar desafios. Mas desafios é igual a nossa vida. Desafios que ela dá conta. E não aquilo que ela não dá conta. Porque se eu coloco algo para, seja o Thales fazer, que ele não dá conta, ele não vai querer fazer, ele não vai querer voltar. Pra que eu vou naquele lugar? Bom, né? As crianças chamam de tia. A tia não deixa eu fazer o que eu quero, a tia fica fazendo, pergunta coisa que eu não consigo fazer, e aqueles que falam, eu não sei, eu não quero fazer, porque é muito. Então você tem que ter a sensibilidade de perceber, não, isso ele vai dar conta. Vamos brincar de carrinho, então lá, brincando de carrinho, vou colocar um obstáculo. E agora? Você já vê que a criança, a fisionomia dela já mudou, porque ela estava num caminho. Ela não conseguiu resolver, você com seu carrinho, já sei, muda. E ele vai repetir, porque ele viu uma solução possível. E assim vai seguindo. E é muito importante o trabalho conjunto com a família, porque o afeto tem que estar presente, o amor tem que estar presente. E aí você vai orientar essa família. Eu trabalho de uma forma em que a família, eu convido a família a estar dentro da sala de terapia. Porque para mim, eu vou ficar com aquela criança 50 minutos. A família vai ficar 24 horas. E às vezes ela vai 2, 3 vezes na semana, a família tá a semana toda. E eu acredito que eu, além de estar com a criança, eu preciso entender a família e mostrar para ela o que deve ser feito. Olha, você viu, reparou como é que a gente brincou? Às vezes a família se surpreende com a resposta da criança, de como é que ela reagiu naquele momento. Eu disse, ele não vai dar conta disso. E deu, e mostrou que dá sim.
E aos poucos, ela vai se desenvolvendo, crescendo, e o trabalho com a família, a gente tem um resultado muito melhor. Eu não vou falar rápido, porque cada paciente é um, e cada um tem o seu tempo. E seus desafios vão ser enfrentados de acordo com cada família. Mas vale muito a pena quando essa família abraça, junto com os terapeutas, essa criança, essa pessoa, para trabalhar em conjunto. Da mesma forma, como que foi dito aqui no relato anterior, a escola. Muitas vezes você pega o terapeuta, chega na escola para ouvir da escola, porque muitas vezes, né, o fono é conhecido que é aquele que chega na escola e fala, não, esse é meu paciente, ele tem que sentar na frente, a prova dele tem que ser diferente, tem que ser isso, isso e aquilo outro. Por que não trazer um benefício para toda a turma? Né? Exatamente. O Thales está ali na turma, certo? Eu realmente preciso que ele sente na frente. Eu realmente preciso que a sala não tenha 3 ventiladores com muito ruído. Eu realmente preciso que seja dividido. Mas vamos trazer a solução para essa escola, a solução para essa professora, às vezes é uma só para 30 alunos. Não é verdade? Às vezes realmente a escola não consegue, não tem mais professor para dividir. E o que a gente consegue fazer? Dar um olhar de benefício não só para uma pessoa, e sim todos que estão ali, né? Por que não levar para essa turma toda, explicar o que é o autismo, o que é neurotípico, o que é típico, o que tem de a gente fala com as crianças, o superpoder, né? O que você tem de melhor? Você reparou que o seu coleguinha tem uma coisa diferente? O que será? Eu tenho um paciente que gosta muito de dinossauros. Então, a gente usar isso de uma forma, né, que vai auxiliar ele a conseguir conversar com os outros coleguinhas, dele conseguir mais contato com os outros, dele, a partir disso, melhorar a leitura, escrita, melhorar a descrição, tudo. A gente consegue trabalhar em cima disso. E é muito importante também, eu vou aqui falar, eu até estava conversando com a Gessandra, que todos nós temos habilidades, né? Que foi dito, habilidades, efeitos. E essas crianças, muito mais. E é muito lindo ver quando essa família consegue enxergar, ler junto com os terapeutas o perfil, né? O perfil sensorial, né? As individualidades desse paciente e investir ali. Eu tenho pacientes hoje, Gessandra, que estão hoje, por exemplo, em uma exposição de arte, né? Estão compondo ali. São vários artistas. Sim, artistas de 10, 12 anos que estão mostrando assim, sim, eu sou muito bom, e eu sou muito bom e vou te mostrar aí no quê? Seja na arte plástica, né, pintando, seja fazendo quadrinhos, seja desenhando, seja recitando, às vezes, né, os versículos bíblicos. Não, eu sei todos, eu sei decorar e eu sei, melhor do que ninguém. Por que não chamar onde essa criança está ali inserida, né, que seja na igreja, ou pedir, irmãos, olha só, vamos falar um pouco mais baixo, os instrumentos, né, tem bateria, tem aquele monte de instrumento, vamos tocar um pouquinho mais suave, né, para ir em conjunto e inserindo aquela criança e se tornar tudo normal, suave, agradável a todos. Não é só, aquela pessoa tá ali, tudo vai ter que mudar. Não, tudo vai ter que estar em comunhão, né? Todos nós ali, né, agradável para todos. E essa fala da Raquel traz a generosidade, né? O tempo inteiro você vê que volta, né? A fala da Gessilane, a fala da Raquel, a sua fala. Você vê que o tempo inteiro cabe a cada um de nós a generosidade. Exatamente. E a questão também das intervenções nos ambientes, Sim. nos processos, nas metodologias. A gente precisa tocá-los, não tem para onde correr, né? A gente não avança em conhecimento, em mudança de mentalidade, de cultura e de acolhimento, de apoio, de escuta, de fortalecimento, de rede, de nada, se a gente não implementar essas mudanças, né? Pra gente oferecer mais, né? E aí volta aquela frase que eu te falei no podcast anterior, que é uma frase que me acompanha: o conhecimento nos faz responsáveis. É uma frase que eu escrevi e que quando eu me dei conta, eu falei, gente, é exatamente isso aí, o conhecimento me faz responsável. Então, assim, a Jade no ambiente dela, o quanto ela faz quando ela recebe alguém para o profissional, a avaliação, para você encaixá-lo na recrutamento e seleção. Então, assim, é colocar aquele, né,
aquele cidadão, aquele indivíduo, aquela pessoa naquilo que é a habilidade dela. E a gente falou no podcast anterior que se eu não tenho a habilidade que a Silane tem, se a Silane não tem a habilidade que a Raquel tem, e nós somos respeitados por isso, sendo atípicos ou não, por que o não... né? Precisa disso, é esse olhar e o seu conhecimento enquanto profissional ser disseminado. Exatamente. Eu preciso levar isso. Então, quando a Raquel vai a uma escola, ela precisa, não é só olhar para o paciente dela, ela precisa olhar para esse professor que muitas vezes ele não faz, não é porque ele não quer, não é porque ele não... A gente sabe que tem as suas exceções, mas existe muita gente que não faz porque não consegue, porque nunca ouviu, não tem recurso também, né? E também não tem o conhecimento. E aí, se o conhecimento nos faz responsáveis, a gente tem que levar esse conhecimento. Raquel, dentro do ambiente hospitalar, você já teve que atender pacientes com o espectro autista? Então, Gessandra, já tive sim, só que o que aconteceu? São pacientes que normalmente eles gostam de o quê? Rotina. Eles têm um afeto, uma consideração já com a família ou com algum profissional de referência. E aí foi até na UTIM do Praia, e aí eu vi, logo, não adianta, olhar de terapeuta, eu bati o olho e já vi que aquela família tinha algo a mais de especial. E aí, além de vestir a camisa, literalmente vestir a camisa, era um menino, né, de uns 14 anos que tinha uma restrição alimentar, tinha uma recusa alimentar muito grande, a ponto de só se alimentar de leite ainda, que é o que era seguro desde sempre, né, desde o bebê. E aí, antes mesmo de atender, eu conversei com a médica, falei que seria interessante atender, mas que verificasse com a família se acharia interessante a entrada do fono, porque eu respeitei, porque a família já tinha um fono de referência, aquela criança já considerava um fono que não era eu. E aí a família optou por não receber naquele momento um fonoaudiólogo, naquele quadro que a criança apresentava. Eu sim atuei de forma paralela, não diretamente no caso, respeitando o paciente, não entrando, manipulando, e sim conversando com os pais, conversando com a equipe médica e verificando como é que estava a situação. Porque não adianta eu entrar num paciente que não está pronto para receber. E ele está totalmente fora, né, do contexto dele. Então, ele já está muito vulnerável, já não é a casa dele, já não é a rotina que ele está acostumado. Eu vou entrar com mais um profissional, não tinha necessidade. E ter a sensibilidade de perceber, não, esse não é o momento de eu entrar. E é interessante isso que você está colocando, porque o nosso trabalho, ele muitas vezes ele não está só ligado ao paciente, como está ligado à família, que isso é o que a gente já falou aqui várias vezes, mas também ligado a toda uma equipe com o olhar que privilégio nosso temos, né? Então, hoje eu tenho na minha equipe o seu olhar, né? Pro espectro autista dentro do ambiente hospitalar. Eu tenho estudado muito sobre isso para ter esse olhar que, quando não me cabe intervir junto ao paciente, me cabe intervir na orientação de toda a equipe. Exato. E aí, diferente de você, diferente desse caso seu, e os casos são diferentes mesmo, eu peguei um caso numa das unidades de hospitalares que eu atendo, onde eu precisei ajudar na consistência daquele paciente, porque o médico, ele recebeu um paciente e ele prescreve alimentação para aquele paciente, mas eu posso pegar um paciente como o Thales, que não come proteína, que não come carne, ele não come essa proteína, não dá para ser desse jeito. Aí, consistência e sabores e o próprio ambiente de UTI, ele não é o silêncio que deveria ser, né? Se a gente colocar um decibelímetro dentro de uma UTI, já é um trabalho que está aí em andamento, que eu tenho feito dentro das UTIs, para medir esse decibéis que está fora do que deveria. Avalie para um paciente que tem essa sensibilidade. Então, de orientar, né? Que a gente tinha que ter um olhar diferente para aquele paciente. Não adiantava prescrever para ele algo que ele não ia dar conta de comer. Não faz parte da rotina dele, né? Temos que respeitar isso. E ainda mais, não faz parte da rotina dele e ele vai apresentar uma dificuldade maior do que pacientes típicos que conseguiria, né? Dentro daquela obrigatoriedade, né? De se alimentar com aquilo.
eu atendi um paciente típico que ele virou e falou assim, foi até um que a gente atendeu junto. Ele falou assim, o que falar que eu preciso comer, eu vou comer. Lembra que a gente entrou nesse paciente junto? O que falar que eu preciso comer, eu vou comer. Um paciente típico. Agora, um paciente atípico, ele já tem as suas limitações. Como assim, o que falar que vou comer, vou comer? Não, eu preciso adequar essa alimentação. Então, você, colega fonoaudiólogo, que trabalha no ambiente hospitalar, a gente precisa ter esse conhecimento, porque nos cabe, eu sempre digo isso aqui, quando a gente está inserido num ambiente em que eu não escolho que tipo de paciente eu vou atender. Porque dentro do ambiente hospitalar, eu recebo criança, idoso, adulto, jovem, com todos os tipos de enfermidades, comorbidades, sequelas, e eu não posso não ter conhecimento minimamente para conduzir aquele caso dentro do que eu preciso estar atuando, né? Então, foi o meu olhar para aquele paciente de falar assim, não, gente, peraí, vamos, junto com a nutrologia, junto com a nutrição, ajudar essa criança naquilo que ela precisa, mas que ela consegue. A nutrir sem forçar a barra. Né? Eu acho que para todos nós profissionais, e inclusive no hospital, porque o paciente em ambulatório, em consultório, ele não é o paciente que está nas mesmas condições que um paciente hospitalizado, que já está retirado da sua rotina, do seu cenário, já está mais sensibilizado, muitas vezes com diagnóstico não esperado, enfim. A gente precisa ter cuidado, o profissional de saúde, com a abordagem em qualquer tempo e com qualquer público. No hospital, de forma mais sensível ainda. E aí, quando a gente pensa no diagnóstico do autismo, são as 3 características, né? A tríade. Né? Social, comunicação e linguagem, né? E aí a gente vai ter ali as questões comportamentais. Então, às vezes eu sou um profissional que aborda o paciente falando alto. Eu chego brincando, e isso é legal, eu sou simpática, eu sou colorida, eu sou joia. Mas se eu chego na sala com um paciente que tem o autismo, eu preciso falar mais baixinho, eu preciso ser mais branda. Às vezes eu gosto de abraçar, gosto de tocar, né? Muito essa coisa de, ai, que menino lindo, que gracinha, apertar a bochecha. Isso para uma criança com já autismo, ela considera uma agressão. Ela vai chamar a mãe dela e falar assim, ó, aquela tia me bateu. E a tia fez isso aqui, tá achando que tá sendo simpática, que tá agradando. Então, às vezes, tem uma dificuldade na interação com a fala, né? Mesmo o paciente mais jovem ou adulto, e você quer forçar a barra ali de conversar, mas, ei, vamos conversar? Ei, não sei o quê. E acha que isso é estimulação. Não, você tá violando o limite. Né? Então a gente tem que ter essa atenção, porque às vezes, para a gente não abusar o limite, para a gente não violar o limite do outro, a gente precisa se desinvestir de características que são positivas, que traduzem a nossa personalidade, que é o nosso jeitinho de trabalhar, mas que naquele contexto é descuidadoso, né? E aí eu preciso ter humildade. Como profissional, eu falo da humildade de dar um passo para trás. De dar um passo para trás. E aí eu atendo brincando, acolhendo, abraçando e puxando conversa, mas dessa vez eu vou deixar o paciente vir até mim. Eu vou deixar ele me tocar, se ele quiser tocar, né? Eu vou ver o que ele quer comunicar, porque às vezes a gente sabe, né? Vocês são fonoaudiólogos, vocês sabem muito melhor do que eu, que a gente não precisa falar para comunicar. Claro. Né? Fala é diferente de comunicação. Então ele está comunicando bastante coisa com o corpo, com a expressão facial, com a forma como ele está sentado, como ele está posicionado. Ele está aberto para você? Se ele estiver aberto para você, vai devagarinho. Se ele não estiver aberto, não vai. Pegando esse gancho, aí eu quero falar de um assunto, e eu estava conversando com a Gessilane. Só um pouquinho, Valéria, antes de você passar para outro tema aí, com relação à alimentação, eu percebi no Thales, é o olhar. Então eu enganei ele muitas vezes. Com a carne foi o que eu não consegui enganar de fato. Por quê? Porque muitas das vezes ele olhava para a comida e falava, eu não gosto disso. Ele só gostava de arroz, feijão, angu, abóbora, angu. Ele falou no nosso podcast que ele gostava, né? Era disso. Então, eu tinha que inserir, tipo assim, um inhame. Eu tinha que colocar... Uma vez eu coloquei purê de batata. Eu falei que era angu. Aí eu tinha que arrumar o prato de comida dele longe. Pra ele não ver que era angu. Pra ele não ver, porque eu percebia que o olhar, ele condenava a comida.
Então, hoje ele come, eu posso dizer que ele come de tudo, porque muitas das vezes eu manipulei isso daí, eu não deixava ele ver, porque eu não sei se foi a própria terapeuta que falou para mim que eles têm isso aí com o olhar. Então ele já chega e já, aquilo dali é feio, então eu não quero, aquilo dali eu não gosto. Haja luz que não é só eles, não, nós todos. Também. Eu como com o olhar também, né? Se tá bonito, deve estar gostoso. Então eu fiz muito isso, tentando voltar aí na fala dela. Mas olha, a senhora não manipulou. A senhora é mãe. É a sua função nutri-lo. Ele era uma criança, ele não podia discernir o que era nutritivo ou não, né? Agora ele pode. Mas naquele momento, você precisava nutrir para que ele se desenvolvesse. Então a senhora não manipulou, a senhora foi estratégica. Isso. Né? E criou abordagens aí que foram assertivas para que ele se desenvolvesse com o nutriente que ele precisava. E com isso ele come de tudo. Então, se eu ficasse... Com as suas preferências, mas como... Sim, é fatal se eu colocar lá, igual ontem, né, almoçamos vagem. Mas se tivesse abóbora, é lógico que ele ia optar pela abóbora. Mas ali era vagem e ele comeu e falou, mãe, você sabe que eu não gosto disso, mas comeu. Então, tipo assim, ele aceitou, mesmo não gostando. Não era o prato preferido dele, mas ele gostou. Ele comeu. E são estratégias que, bem disse a Jade, né? E aí aqui só eu e você podemos falar, porque esse X, aqui nós somos um X, né? Essa linha aqui não pode, porque ainda não são mães, mas a gente faz isso, né? A gente faz isso, porque precisa nutrir. Precisa ensinar, precisa educar. Às vezes você nega algo que já estava ali, que você podia, que você já comprou, mas não era o momento para dar. Você precisa deixar ele entender que ele não ganha todas as coisas na hora que quer. Então, assim, eu fiz isso com as minhas filhas, você vai fazer isso com o Thales em momentos e situações diferentes. E eu acho isso interessante. Bem disse você, que ela foi estrategista, né? Ela orientou e trouxe o Thales para muita coisa, que foi na estratégia, né? Sem imposições. E sem perceber, na verdade, você foi ampliando o repertório dele, não só de degustação, mas o repertório dele, a capacidade dele de ampliar possibilidades. Então, assim, a pessoa com autismo, ela tem a tendência a fazer escolhas, padronizá-las e viver aquele padrão. Sim. Então, isso às vezes não permite que ela tenha outras experiências, né? É muito concreta a experiência naturalmente com a pessoa com autismo. Então, você foi ampliando, isso aqui pode ser bom. Olha, deixa eu experimentar isso aqui. Isso aqui eu experimentei e gostei, vou continuar comendo. Isso aqui eu experimentei e não gostei, não preciso comer. Então, assim, você foi fazendo com ele uma terapia, que é a nossa função também, né? De ajudá-lo a abstrair, de ajudá-lo a pensar para além do que ele conhece, de apresentar mais. E isso faz parte do processo e é importante. E aí, e foi ótimo essa retomada sua, porque eu acho que muitas mães devem passar por isso, né? De você se sentir culpado com algumas coisas que você fez, ou de não saber, né? Acho que aqui você deu duas informações muito importantes para as mães, né? Como você bem disse no início, que é o seu objetivo de estar aqui, ajudar outras mães. Então, a sua fala com o complemento da doutora Jade trouxe de que, se você está fazendo isso, é assertivo, né? É com amor, é com acolhimento, é com empatia, é querendo dar o seu melhor, né? É querendo dar o seu melhor. Essa foi uma informação que você deu. E outra, você pode ter ajudado, né? Dando uma técnica aí de como fazer, né? Às vezes a mãe falou assim, como que eu vou fazer? Nutricionalmente ele precisa e tal. A mãe do Thales, a Gessilane, no podcast Fono Pode Mais, porque pode mais, aqui todo mundo pode mais, deu essa informação, essa orientação. E aí, dentro dessa, e nem é mudando, nem é indo para outro foco, a gente falou de alimentação e tal, das limitações, de como você abordar, porque né, ele é único e nós somos únicos. Tem a questão de que quando você intervém de uma forma abusiva, agressiva ou qualquer outro nome, eu não sei nem se eu estou usando os termos corretos, você pode levar essa criança, né, esse filho, esse paciente para uma crise.
né? Exatamente. Porque vem a tríade, inclusive sensorial. Então, você precisa ter esse cuidado. E aí, a gente podia falar um pouco disso, porque eu acho que é a angústia de muitas mães, de muitos terapeutas, de muitas terapeutas, talvez, né, pelo conhecimento, pelo estudo, menos, mas é a angústia de mães, de pais, de familiares, né, de cidadãos em si, quando se vem numa situação da crise de uma pessoa, né, de uma criança com o espectro autista, né? Então, você, por exemplo, Raquel, na sua prática clínica, você já pegou o paciente onde ele teve uma crise? Já. Muitas vezes o que acontece é a criança já chegar, a gente fala desregulada. Isso. Ela já chegou desregulada. Eu já recebo, nesses momentos, não só para os terapeutas, mas para os pais, menos é mais. Deixa a criança no momento dela. É claro que a gente não vai deixar a criança se ferir, se machucar, caso ela comece a tentar bater a cabeça na parede ou na cabeça, ou outra forma, né, de se lesionar, mordendo. A gente vai impedir que ela se machuque, mas a gente não vai impedir que ela se expresse. E ela está desregulada. Às vezes ela não tem nem consciência corporal que ela está ali no ambiente. E aí, como eu, terapeuta, faço dentro do método que eu utilizo de trabalho, pego uma laica, pego um almofadão, alguma coisa bem fofinha, envolvo a criança, para ela sentir o corpo dela, que ela está ali, para ela sentir o peso do corpo dela, ela se sentir, eu estou aqui. E muitas vezes é não falar nada, é o silêncio. E aos poucos, só a fisionomia, né? Você... Eu sei. Difícil. Sim. Tá doendo. Pouca coisa. Não precisa ficar falando, não precisa disso. Pra que isso? Para com isso. Muitas vezes, nós muito ansiosos, né? Tanto terapeutas como pais, né? Quer acabar aquilo logo, começa a alterar a voz, a falar muito alto, e aquilo tanto tá desestabilizando o adulto como a criança, né? E aí, é muito importante dar o tempo da criança. Aconteceu até comigo essa Porque semana. vai passar. Vai passar. E muitas das vezes passa rápido. Mas se você prosseguir, desculpa te cortando, Pode falar. se você prosseguir no debate ali, você vai fazer ele entrar na crise mais grave ainda. É como se fosse um loop, né? Fica ali rodando, rodando, e aquilo não tem fim. E é o que eu, né, reforço aqui. Menos é mais. E aí o que ele precisa naquele momento é o acolhimento. Você como pai, como mãe, aí ele não aceita muito toque. Não precisa ficar abraçando a criança, mas deixa ele se acalmar. Não adianta você, né, como a mãe falou aqui, ficar rebatendo, falando. Deixa que ele vai se acalmar. E ele vai encontrar um ponto ali de apoio. E não adianta a gente oferecer o que a criança mais gosta. O Thales gosta muito de angu, posso oferecer um angu, o Buzz Lightyear, o que for. Pra ele nem sabe onde ele está naquele momento. A criança não sabe. Ela não sabe. E você tem que saber que você é o adulto da questão. Muitas vezes se situar, acalmar, às vezes assim, o tratamento às vezes muitas vezes não, também com o terapeuta e com os pais, de você se conhecer. Muitas vezes a criança vai, sim, ultrapassar os seus limites. Por exemplo, eu não gosto de um ambiente com uma queda muito grande disso. Tava com muita luz, de repente apagou tudo e acendeu a luz e apagou. A criança, para aquilo é o máximo para ela, mas para mim aquilo tá causando uma perturbação. Eu vou ter que me conhecer, me controlar para conseguir lidar com essa criança e assim podemos prosseguir. Muitas vezes na terapia pode acontecer de, o meu objetivo naquele dia é que a gente começasse a trabalhar um fonema, alvo, que seja o pá, para ele falar papá, se não... Ok, mas eu fiquei uma terapia toda tentando regular. Ótimo, ele ficou regulado, o importante é isso, ele sair bem. O importante é sempre ele sair melhor do que ele entrou. Ele aprendeu o quê? Ele aprendeu que ele pode confiar em mim. Quer mais que isso? Aí. Ele aprendeu que ele pode confiar. E uma vez que você estabeleceu uma confiança com a criança, pode ter certeza que ela vai seguir com você. Ela vai acreditar em você, vai considerar o que você está falando. Da mesma forma os pais. Não adianta nada fazer um combinado e você não seguir. Ainda mais para eles. Você combinou, ele vai ser fiel naquele combinado. E seguir.
E essas crises, Jade, elas têm a crise que é essa externalizada, que é o meltdown, né? Meltdown. E tem aquela que é interna, o shutdown, é isso? E qual a diferença dessas crises? O que está acontecendo com esse ser, com essa pessoa, com essa criança, nesses dois momentos que são duas crises diferentes? Uma crise que acontece ele com ele, que é o shutdown, e o meltdown, que é essa que se extravasa. Então, o que acontece com o paciente é que ele está altamente perturbado com a sobrecarga de estímulos que ele está capturando naquele momento, naquele ambiente. Então, assim, é como se houvesse um bug no sistema. Assim, foi muito mais do que eu podia suportar neste momento. Então, a manifestação, se ela é externa ou interna, é uma questão sintomatológica, Sim. Né? E muitas vezes também da personalidade, do perfil, né? Da pessoa. Mas é um desconforto absurdo, é um dispêndio de energia muito grande, uma angústia, um desconhecimento de como sair daquilo. É muito parecido com a crise de ansiedade, com a crise de pânico. Nossa. Sabe? Por isso que as pessoas confundem mesmo. E levam anos achando que o que elas têm é uma crise de pânico ou de ansiedade. Mas porque é uma angústia desproporcional, superior ao que eu consigo abraçar, né? Um desespero. E aquilo exaure. Você pode perceber que a criança ou o adulto, depois que ele sai cansado da crise. Então, assim, eu não posso colocar mais nada. O que eu posso fazer é tentar abraçar, no sentido do acolhimento, o que ele está portando, para ele dividir aquela carga e ele conseguir externalizar até quem está internalizando, né? Manifestando apoio. E eu acho que fazer o controle do estímulo é fundamental também. Porque se aquela estimulação toda, daquela ocasião, daquele momento, daquele grupo, daquele local, foi um fator de risco para essa crise acontecer, eu posso controlar esses estímulos, né? Tirando do ambiente, de alguma forma, reduzindo a estimulação luminosa, auditiva, o ruído, a quantidade de pessoas ao redor, que às vezes tentam se aproximar na perspectiva de ajudar, mas atrapalha também, porque além da crise sensorial, tem a ressaca daquilo que ele está vivendo e a ressaca social, mas assim, a manifestação interna, o que ele está sentindo ali é um tremendo desespero. Eu ouvi de uma mãe, e ela estava comentando, e juntos tinha uma neuropsicóloga, e elas conversaram sobre isso, o quanto às vezes, sem perceber, né, e querendo dar o seu melhor, a criança estava na escola, a mãe estava contando a experiência dela, a criança estava na escola, foi até uma mãe que eu tive a oportunidade de trabalhar junto, né, e a neuropsicóloga estava ali, e ela contando em que nível que ela conseguiu chegar, né, de entender o filho dela. Ela buscou o filho na escola, então o filho já teve os estímulos, né, já estava exposto aos estímulos auditivos, talvez no momento de recreio, no momento de muitas crianças falando, teve o estímulo sensorial, né, de algumas coisas que aconteceram e tudo mais. Ela buscou aquela criança na escola, aquela criança já não estava legal, e ela levou a criança para o supermercado. Aí no supermercado a criança teve uma crise. E aí ela, né, teve o que ela julgou ser importante naquele momento, mas aquela situação trouxe para ela uma lição de que era um estímulo a mais. E que, aí você pode me dizer, eu interpretei, né, quando ela falou, eu falei para ela assim, e a criança não tem, às vezes, a condição, ou não consegue, né? Ela não consegue explicar assim, mãe, vamos no mercado depois? Eu não consigo ir agora. Eu preciso ir para casa. A criança, ela não consegue se expressar dessa forma e às vezes ela não se sente nem em condição de fazê-lo, né? Haja luz que às vezes o filho quer uma coisa e ele fala assim, não vou falar com minha mãe não, né? Tipo, não vou falar isso com a minha mãe precisa ir no supermercado, eu vou ter que ir, né? Isso, uma criança típica, né? Eu vou ter que ir, minha mãe mandou ir, eu tenho que ir. Mas para uma criança atípica, essa criança que teria condição de falar assim, mãe, eu tô cansada, eu não queria ir, deixa eu ir em casa, não sei o quê, ela já não faz. A criança atípica, ela não consegue nem concatenar as ideias de dizer assim, mãe, e a mãe teve esse aprendizado.
né, de que ela olhar para o filho dela e ver, tá tendo estímulo demais, eu não posso dar outro estímulo para ele. Colapsa. É um colapso. Então, nesse caso aí também eu já vi o Thales entrar em crise várias vezes, mas uma me assustou muito. Eu sempre fui muito rígida com a escola e, né, e o pai sempre ali ensinando, e quando a nota chegava, e ele é um menino muito inteligente, mas como nós falamos no início, uma sala com 30 e poucos alunos, não tinha como ele captar tudo, porque ele tem déficit de atenção. Então ele não conseguia, mas ele é muito inteligente, tanto que muitas das vezes nós falamos assim, quando eu vou ensinar, ele já fez lá na frente, porque ele não tem muita paciência de fazer o exercício, ele já sabe responder. E a nota dele sempre foi 7,5, 8, dependendo da matéria que era mais, mas ele chegou com um boletim, eu peguei e fui, chamei ele no quarto, fui falar com ele, rapaz, você estudou, você fez, né? Ele entrou numa crise de pedir a morte. Ali me assustou que eu cobrei muito, eu falei muito na cabeça dele. E depois ele falou assim, eu não sei o que eu estou fazendo nesse mundo. Eu não quero mais estar aqui. Aí eu falei, epa, agora é hora de eu recuar. Eu já fiz tudo errado. Eu não devia ter feito isso. E a gente sempre sabe, né? Que eles pedem para que a gente não cobre. Chegou com a nota, você fala, meu filho, que legal, você podia ter feito mais. Mas tá bom, mamãe tá feliz e tal. Não, eu não fiz assim. Eu queria mais dele. Porque eu sabia que ele tinha potencial. Mas por causa do déficit de atenção que ele tem, ele não consegue passar do 7,5. E ali eu fui fazer a cobrança e ele me jogou essa. E eu sei que, né, eles têm facilidade para entrar numa depressão, de se mutilar. Então, ali eu aprendi que eu não podia fazer aquilo. E outras vezes também por causa da gente levantar a voz, chamar a atenção dele por alguma coisa. E ele quer rebater, e se você for rebater junto, é pior. Então, hoje também eu aprendi a respeitar. Ele me respeita e eu respeito. Então, tipo assim, se eu tiver que chamar a atenção dele, eu vou esperar o momento certo. Não vai deixar de chamar. Não vou deixar de chamar de jeito nenhum. Mas não vai esgotá-lo. Não vou. Né? Não pode esgotar. Porque eu posso fazer ele entrar numa crise e eu não quero isso. Eu sei que vai ser muito pior para ele. Então eu deixo passar, depois eu venho. E muitas das vezes ele pede perdão, ele pede desculpa, e acabou. Tudo acabou. Depois que a crise passa, e é aquilo que eu estava falando no início, ela é muito rápida. Ele fica desesperado, mas daqui a pouquinho ele esqueceu que você brigou com ele, que você fez. É muito... Então, assim, eu aprendi a respeitar quando ele está para entrar numa crise, ou eu não deixar mais ele entrar numa crise se depender de mim. Esse é um trabalho que a gente faz, né, com o paciente com o autismo e também com os pais. É começar a mapear em que momentos que ele geralmente entra em crise, qual a frequência, qual a intensidade, né? E aí, à medida que a gente vai fazendo isso, que é o que a gente chama na neuropsicologia de psicoeducação, a gente vai ajudando esse paciente, né, neuroatípico a reconhecer uma potencial crise, a identificar quais ambientes, quais relações, em que situações ele se sente mais estressado. Ele já sente que a ressaca social já está se aproximando, ele sente que ele pode ter uma crise, porque aí, a partir desse trabalho, ele consegue se antecipar. Ele vai conseguir sinalizar assim, hoje eu não dou conta de ir ao supermercado. Eu posso não ir, né? Ele vai conseguir identificar, porque... esse trabalho é fundamental para que a gente consiga diminuir a frequência de crises e suas intensidades, né? Eu falo que a gente não consegue prometer que não vai ter mais crise. E muitas vezes o profissional é questionado pela família, pelo paciente. Tô fazendo terapia e continuo tendo crise. Tá, mas vamos ver aqui com que frequência você tem tido desse período para cá?
né? Com que intensidade tem sido? Você tem conseguido se autorregular? Você tem conseguido retornar? Em alguma semana você conseguiu se antecipar e perceber que aquilo seria demais para você, você não fez, você não teve crise? Eu acho que é muito esse trabalho que a gente vai fazendo para ajudar nesse mapeamento, nesse reconhecimento. E às vezes, quando se trata da criança, né? No caso, eu não atendo, não avalio, não reabilito a criança, né? Só adolescente, jovem, adulto e idoso. Mas eu atendo os pais. A gente oferece o acompanhamento para os pais das crianças, porque daí, quando é criança, a gente consegue ajudar o pai e a mãe, os cuidadores, a chegarem nesse mapeamento aí em relação às crises. E esse direcionamento é muito importante, né, Jade? Fundamental. A gente tá aqui, ó, a gente fala e cai nessa verdade que são as orientações, porque o novo, e que não é novo, mas que para muitos é novo, é difícil, é divergente, é diferente, mas cabe a gente saber, né? E olhar com esse olhar de empatia, de acolhimento, de desejar aprender, né? Porque o conhecimento me faz responsável para disseminá-lo, sim, mas você tem que ser responsável por querer também adquirir esse conhecimento, né? Às vezes você não sabe nem o caminho de buscá-lo, mas ele chega às vezes até você, e como você está recebendo esse conhecimento? Eu falo muito lá em casa com meu esposo, que tipo assim, as terapias, quando você vai, esse profissional, tanto a fono quanto a psicóloga, mais a psicóloga, acho que ela trata mais da família do que da própria criança, né? Quando eu vou na terapia com o Thales, parece que o problema da criança não é dele, o problema da criança sou eu, né? Muitas das vezes, o que a psicóloga passa pra gente, que nós que temos que mudar. O jeito que você está agindo não está legal. Foi isso que você sempre falou, né? né? Então, para mim, as terapias do Thales, muitas vezes, ela ajudou mais, foi a mim do que a ele próprio. E aí, uma observação, né, que a senhora falou da nota dele, né, ele não conseguia passar de 7,5 com aquele método. Porque se utiliza um outro método de ensino e de avaliação, de 10 ele fazia 15, né? Ele conseguiria, assim, o método talvez não estava adequado para ele. E essa questão, ela é sempre muito importante, né? Gente, aqui, ó, eu tô com a minha camisa aqui, ó, o Thales me deu a camisa e ela me segue aqui e vai me acompanhar. Um dia eu vou vir vestida com ela e ela vai estar aqui comigo. E essa frase aqui, né, aqui todas as peças se encaixam. Fala sobre essa frase e fecha a sua participação aqui para mim, Jade. Legal demais a frase, né, e ela está acima do coração, então ela me remete a afeto. Né? As coisas se encaixam quando a gente tem afeto suficiente para fazer com que elas se encaixem. Né? As coisas não são aleatórias, elas não vão se resolver sozinhas, elas não vão trazer lucidez sozinha e resolutividade. É a gente que resolve as coisas. Quando a gente tem disposição e disponibilidade afetiva, disponibilidade com generosidade, que é aquilo que a gente já disse aqui hoje, né? De oferecer um cuidado que seja para além, né? Que ofereça mais do que é esperado, né? Mais do que é o dever, né? Que a gente possa transbordar, né? Naquilo que a gente se propõe a fazer, oferecendo cuidado e qualidade de vida aí com bastante amor, né? Sobretudo. Porque é o melhor tempero que tem. Fala você, dona Raquel, desse momento para os nossos ouvintes, para os seus pacientes, para a família dos seus pacientes, para os nossos colegas do ambiente hospitalar, como fonoaudiólogo, atuante dentro do ambiente, fora dele. Deixe as suas considerações. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer a equipe Medifono, que me faz crescer muito. Gostaria de agradecer também a equipe com que eu trabalho na parte da tarde, né? Eu faço parte de uma equipe que trabalha dentro do método IF for Time, na clínica de Integrar, e lá são vários terapeutas. Da mesma forma que nós trabalhamos ali no hospital, uma equipe multi, que todos estão
ali pensando pelo melhor daquela família, daquele paciente. Um paciente ali, neurotípico, a mesma forma. Tem todos os profissionais, gostaria também de agradecer. Eu falo assim, eu brinco, né? Minha outra chefinha, essa aqui é a maravilhosa Gessandra, a Paula, também que é minha chefe, e que trabalha ali dentro do autismo, dentro desse método, a Paula Pacheco, também doutora, né? Só trabalhar com doutoras, né? Maravilhosas. E que cada vez mais eu vejo que nós aprendemos muito com eles. Eles nos movem em nós a ser pessoas melhores. A parar, observar e ver, não precisa disso. Eu não preciso querer para ele que ele seja igual a mim. Ele é perfeito da forma que ele é. Nós precisamos, sim, respeitá-lo. Precisamos, sim, mostrar que ele tem todo o potencial e que ele consegue. E que ele é meu orgulho. Não é, mãe? Verdade. E eu me orgulho, sim, de todos os pacientes, todas as famílias que eu cuido, que passaram na minha história e que fazem toda a diferença. Eu consigo fazer uma diferença na vida dessas pessoas e essas pessoas, sim, marcam a minha vida. Eu gostaria de agradecer mais uma vez. Você recebeu a camisa, né? Eu recebi a camisa, então, Thales me deu. E eu trouxe para sua coleção, na sua casa, uma caneca também com uma mensagem. Abre você. Vamos lá. Ai, que linda. Ai, que linda. Coisa mais rica, gente. Linda. Plante sabedoria e colha amor. É isso. Linda. Pois eu digo que durante a série do podcast Fono Pode Mais com autistas, sobre o espectro autista, eu vou usar essa caneca, tá? Essa vai ser a caneca. A Fono Pode Mais vai sair e essa vai entrar, ela vai ser a minha companheira dos meus goles de água. Gessilane, fala o que você tem para deixar para os nossos ouvintes, para as pessoas que assistiram, né, e que ainda vão assistir os outros, né, assistiram o que já passou, que foi com seu filho. Que mensagem você quer deixar? Então, eu separei aqui uma mensagem que eu vi e eu achei muito interessante. Não queremos mudar a forma com que nossos filhos veem o mundo. Queremos mudar a forma como o mundo vê os nossos filhos. Pode aplaudir? Pode! E é isso que nós precisamos, entendeu? A gente não precisa, eu aprendi muito com meu filho. Ser uma pessoa mais paciente, coisa que eu nunca fui. Sou muito estressada. Mas o meu filho me ensinou a ter paciência. Eu preciso ter paciência com ele. E eu costumo dizer aonde eu vou, de que o que eles querem é só isso, paciência. E a gente precisa ter paciência com eles. Não precisamos exigir nada deles. Eles têm muito a nos oferecer. Thales, eu aprendo a cada dia com esse menino. Ele é a razão da minha vida. Eu queria ter aberto aqui achando que Gessandra fosse me fazer essa pergunta, onde tudo começou foi num sonho. Um sonho de ser mãe. Então, eu só tenho que agradecer por ser mãe de um espectro autista. Porque não é só ser mãe, ele me ensina muita coisa. Esse menino, ele tem um amor para dar que eu nunca ofereci, eu acho. Ele faz coisa que eu nunca fiz com os meus pais. Ele não vai dormir sem passar no meu quarto, sem me dar uma boa noite. Ele passa, vai na minha cama, boa noite, mãe, dorme com Deus. Vai no do pai, boa noite, pai, dorme com Deus. É infalível, ele não deixa de fazer isso. Então, ele tem os momentos difíceis dele? Tem, mas ele tem muito mais amor para me dar. Então, eu amo o filho que eu tenho do jeito que ele é. E eu gostaria que o mundo olhasse dessa forma, né? Tenham paciência com o espectro autista ou com qualquer outro ser humano, né? Nós precisamos ter paciência, respeitar, né? O próximo.
né? Que é isso que vai nos fazer uma pessoa melhor. E ele também. Ele no trabalho, não sei se eu estou demorando, Valéria, Não. mas ele no trabalho, no início, ele foi muito bem recebido, que eu estava falando com ela no início. Ele foi muito bem recebido. Que dia que o Thales vai começar? Porque eu trabalho há 34 anos nessa empresa. E quando falei, o meu patrão me aceitou, quando você estava falando no outro podcast, que as empresas precisam inserir, e a empresa que eu trabalho, ela insere. Nós temos 3 especiais, né? 2 muito antigos, já passaram outros, um surdo e mudo, não fala nada, mas fala muito. E um que eu não sei bem o que ele tinha, mas eu vejo muito o Thales nele. E agora o Thales com a gente. Então, eu tenho certeza que o Thales está ensinando muito ao meu pessoal no trabalho. Mas tem muita gente ali também no meu trabalho que precisa entender e respeitar. Que muitas das vezes, como Valéria disse, é o conhecimento. Você precisa ter conhecimento para que você possa aceitar e respeitar essa criança. Eu não tenho mais nada para dizer. Eu só tenho que te convidar para você não perder essa série de episódios do Fono Pode Mais sobre o transtorno do espectro autista. A fala da Gessilane disse tudo. Então que você nos siga no canal, ative o sininho, siga-nos nas redes sociais, faça seus comentários, mande as suas histórias. Se for no Instagram, Gessilane vai responder, Jade vai responder, Raquel vai responder, nós vamos estar ali tentando da melhor forma interagir com você, porque Fono pode mais, você também pode mais. Até o próximo.